Salve pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico e hoje eu estou aqui para falar aí da PL 4330/2016 que foi aprovada até o momento só pelos deputados, falta a sanção aí do Temer, ou seja, a assinatura dele para de fato essa aprovação valer, então até o momento ele não assinou, não sei se vai assinar, mas é necessário que eu faça esse vídeo. A ideia desse vídeo é vir aqui explicar para você o que esse projeto de lei pretende, tá? A princípio, nós vamos trabalhar os prós e contras, o que ele é, como que ele funciona, e no final eu vou dar a minha opinião sobre ele. Então você que quer se informar a respeito disso, esse é o local certo. Eu vou tentar passar o máximo de conhecimento aí que eu conseguir absorver numa pesquisa aí de um dia e meio, basicamente só em cima disso, para tentar trazer aqui uns 2 centavinhos de prosa para informar vocês aí que assistem o canal, beleza? Então vamos lá. Antes disso, se inscreva aí no canal e deixe seu like porque isso me ajuda muito, e compartilhe esse vídeo para informar os seus amigos, seus colegas, seu grupo de estudo, seja onde for, beleza? Então vamos lá. Primeiro, professor, o que é um PL? Tá? O PL é um projeto de lei, tá? Onde vai ser alterada alguma lei que já existe ou de fato é aplicada. Então, a PL 4330/2016, ela é um projeto de lei onde vai ser alterada algumas leis, beleza? Ponto. Acho que é isso que você precisava saber sobre o que é PL. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas é necessário nós trabalharmos de forma ampla esse assunto para que você consiga tirar suas conclusões através do mesmo. Beleza? A PL 4330/2016, primeiro de tudo, ela se trata especificamente sobre a terceirização do trabalho, tá? Ou seja, nós vamos entrar direto nas leis trabalhistas aqui. E como eu falei aqui, terceirização, você precisa saber de fato o que é uma terceirização. E eu vou tentar explicar para você então o que é isso, caso você não saiba. Peguemos aí uma grande rede de supermercados. Dentro desse supermercado nós vamos ter inúmeros funcionários. E é necessário contratar funcionários para a limpeza desse local. E essa rede de supermercados não tem interesse em contratar um funcionário especificamente para isso. Então essa empresa vai entrar em contato com uma outra empresa que terceiriza o trabalho de limpeza. Ou seja, ela vai contratar uma empresa que vai emprestar a mão de obra que ela detém para que os funcionários façam a limpeza dessa rede. Consegue compreender? Sendo assim, o vínculo de trabalho do supermercado com esse funcionário que vai estar trabalhando lá não existe. Esse vínculo fica com a empresa que o supermercado contratou para que faça esse serviço. Ou seja, o funcionário que faz parte da empresa contratada pelo supermercado, por essa rede de supermercado, é um funcionário terciário, ou seja, ele faz parte da empresa contratada, não de fato do mercado em que ele trabalha. Beleza? Isso é terceirização, é uma explicação bem rala, mas eu achei necessária aqui para a gente adentrar um pouco mais a fundo aí nesse contexto dessa PL que está sendo implantada nesse momento no nosso país. Notado isso, nós devemos ir para um segundo ponto a ser analisado aqui. Como funciona o nosso mercado de trabalho hoje, na atualidade? Primeiro, nós vamos dividir os trabalhadores em 2 tipos, meio e fins. Vou pegar aqui um exemplo muito claro para ficar muito assim, na palma da sua mão a resposta do que é meio e do que é fim. Beleza, nós estamos aqui pegando um colégio particular, ok? Conseguiu compreender? Estamos falando da educação. Visto isso, um funcionário fim seria o professor, ou seja, aquele
profissional, aquele trabalhador que vai de fato prestar o serviço contratado pela pessoa que pagou aquele colégio ali para ser usado. Ou seja, eu, o professor, sou o funcionário fim, o funcionário que vai ter de fato uma ligação com o contratante. O que é o funcionário meio? Seria a servente, seria o segurança, seria o administrativo do colégio, serviços secundários, entre aspas, não menos importante para manter essa estrutura, mas que não são direto ligado aí com o processo contratado pela pessoa aí. Um outro exemplo claro aí de funcionários fins, para ficar mais claro para você, dentro de um hospital, por exemplo, seria o médico, onde ele ia fazer a consulta para você, onde ele vai diagnosticar que problema você tem, que doença você tem. Esse é o funcionário fim. Já o funcionário da limpeza, a moça da recepção, esses são funcionários meios. Espero que você tenha compreendido isso. Acho que ficou claro para você até aqui a diferença entre funcionário meio e funcionário fim. Para a gente começar aqui a entender essa PL 4330/2016, nós devemos lembrar que dentro da nossa legislação, nós podemos terceirizar, tá, todo o trabalho meio. Ou seja, todos esses funcionários que eu acabei de citar para você. Essa mão de obra de trabalho pode ser terceirizada. Até o momento, no Brasil, os trabalhadores fins, por motivos de lei, no caso, é impossível de você fazer uma terceirização desse processo. Por quê? Porque existe uma lei que proíbe isso. E esse processo, essa lei que está sendo implantada, é basicamente para conseguir fazer a terceirização desses funcionários fins. Ou seja, pessoas que vão ter contato direto com a contratação aí de alguma pessoa para alguma eventual causa que ela for fazer aí. Como o exemplo da escola, como o exemplo do médico que eu citei para vocês. Também é extremamente relevante eu passar aqui para vocês que em pesquisas de universidades aí por todo o nosso país mostram claramente que todo funcionário terceirizado ganha em média de 24 a 27% a menos do que um funcionário direto contratado pela empresa. Achei relevante falar isso para vocês. Pois bem, acho que dei uma introdução legal aqui do que está acontecendo para você e partindo desse ponto vamos começar a entrar nos prós e nos contras aqui dessa nova lei, tá? Não que sejam prós e contras mas são prós e contras aí que estão na atualidade de um lado e de outro toda hora se debatendo. Então achei relevante trazer isso para vocês e a partir disso vamos dar sequência aí no vídeo. Primeiro, quem que pode terceirizar? A empresa privada, ela pode terceirizar toda a sua mão de obra de trabalho. Em qualquer setor, se ela quiser terciarizar aí a sua mão de trabalho, ela pode fazer isso em qualquer setor que ela quiser, desde que ela seja uma empresa privada. Já a empresa pública, ela só pode terceirizar os serviços de meio. Ou seja, para você aí, por exemplo, que é universitário, que está estudando em uma universidade pública, provavelmente aí a tia da limpeza, o tio da limpeza, o segurança, a moça do administrativo, possivelmente são todos terceirizados. Por quê? Porque a legislação só permite que essas empresas aí públicas terceirizem somente trabalhos meio. Ou seja, o professor que está lá na faculdade, ele tem que ser concursado, ele não pode ser um professor contratado de uma empresa terceira para prestar esse serviço, tá? Ele tem que ser de fato contratado pela mesma. Então acho que ficou claro aí para você que a empresa privada pode terceirizar todo o seu trabalho aonde ela quiser
e a empresa pública só vai poder terciarizar aí, no caso, os funcionários meio, beleza? Na atualidade, quem que é o responsável pelos encargos? Ou seja, pelas leis trabalhistas desse funcionário? No caso de uma empresa terceirizada, que terceiriza a mão de obra de trabalho, pegamos aí o exemplo que a gente usou antes, de uma empresa que terceiriza aí trabalhos de limpeza. E essa empresa que terceiriza a mão de obra de trabalho, ela na atualidade é a responsável pela CLT dos seus funcionários, beleza? Visto isso, no momento, até o atual momento que eu estou gravando esse vídeo, se essa empresa pega e vende a mão de obra de trabalho de um funcionário dela aí para trabalhar em uma rede que seja, e essa rede maltrate o funcionário, ou seja lá o que aconteceu lá dentro, que esse funcionário que estava ali prestando o serviço entre com uma ação trabalhista, quem vai responder necessariamente para o vínculo que existe, né, com essa ligação, seria a empresa terceirizada. Ou seja, se esse funcionário terceirizado entrar aí com processo trabalhista, quem vai ter que responder não é onde ele estava prestando o serviço, mas sim a empresa que vendeu a mão de obra de trabalho dele. Ou seja, a empresa que terceirizou esse funcionário. Caso essa lei seja aprovada, no momento em que esse trabalhador entrar com um processo, as duas empresas, a terceirizante do trabalho e a empresa que vai contratar essa mão de obra terciária, também terá que responder. O que vai agilizar muito o processo trabalhista e é um pró nessa questão. Pois bem, agora vamos entrar nos prós e contras de fato, beleza? Primeiro vamos falar dos prós. Eu separei 3 pontos aí de cada um, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia e começar a refletir sobre esse assunto. Lembrando que no final desse vídeo eu vou dar os meus 2 centavinhos de opinião aqui e vocês analisem ela e tirem as suas próprias conclusões. O primeiro, que todas as pessoas aí que são a favor dessa PL que está entrando aí no momento, é a desburocratização desse processo de contrato. Ou seja, vai existir menos burocracia para você pegar um funcionário e demiti-lo, ou seja, também vai ter menos burocracia para você se contratar um funcionário. Então esse processo vai ser muito mais simples e muito mais viável também dentro aí de todo esse sistema de leis, burocracia e etc. que existe no momento. Se você não entendeu muito, eu vou tentar dar mais algum exemplo, tipo, o processo de se contratar vai ficar mais simples e também vai ter menos encargos sendo pagos, tá, sobre esse funcionário aí, no caso da terceirização. O contrato da pessoa que vai participar dessa empresa terceirizada, tá, é necessariamente vinculado com a CLT. Ou seja, essa pessoa que for contratada de uma empresa que vai terciarizar aí o trabalho dela, ela vai ter a carteira assinada, ela vai ter tudo certinho. Porém, tá, ela não é um empregado direto da empresa que ela vai prestar serviço. Devemos lembrar disso. E isso, por que isso é um pró? Porque o regime trabalhista ele vai continuar, tá? Ou seja, as leis trabalhistas elas vão continuar funcionando da mesma forma para esse funcionário, pelo menos a princípio, né? E outro pró que esses libertários que apoiam essa ideia aí dessa PL estão frisando é que os PJs eles não vão poder burlar essa CLT. Ou seja, se essa empresa der uma burlada na CLT, o que pode acontecer? Alguém denunciar essa empresa e ela responder judicialmente por estar burlando as leis que existem. Então isso é um pró para as pessoas que apoiam
essa PL aí 4330/2016. Agora vamos aos contras, beleza? Para quem é contra essa reforma aí que está acontecendo, primeiro, eles falam que vai facilitar o processo de demissões e readmissões por PJs, ou seja, por pessoas jurídicas. Por que que isso vai acontecer? Porque existe uma lei aí de vínculo que existia, que era de 24 meses. Essa lei já foi reduzida para 12 meses. Então, a facilitação aí do processo de demissão e depois uma readmissão através de PJs fica muito mais viável e muito mais prática. Então, as pessoas que são contra essa reforma afirmam muito e frisam muito nisso, que as demissões e readmissões vão ficar muito frequentes nesse novo sistema aí que está sendo proposto. Além disso, os direitos e os salários podem diminuir. Como assim, professor, os direitos e os salários podem diminuir? Vamos tentar ser bem claro aqui para você. Por que os direitos podem diminuir? Porque você, nesse processo de PJs, você pode fazer um contrato que não é necessariamente todos o sistema como é a da CLT. Além disso, por que os salários vão diminuir? Porque uma empresa que te contrata direto por um salário X, ela vai ter a arma na mão que vai ser o seguinte: se você não aceita isso, eu vou terceirizar um funcionário aqui. Então você aceita o que eu estou te propondo, ou eu vou pegar um trabalho terceirizado que é muito mais em conta do que eu ter você contratado direto aqui na minha empresa. Então, por isso nós podemos falar que os direitos vão ser diminuídos e os salários também podem ser diminuídos. Também aí temos a questão, para quem é contra, da questão o aumento da sonegação e a diminuição da arrecadação para o Estado. Professor, como é que isso vai acontecer? Meu Deus, é muito simples, galera. No momento em que nós temos contratos com pessoas jurídicas, nós podemos fazer o famoso por fora. Para muitas pessoas isso daí deve soar bem, afinal nós temos uma taxa de imposto enorme em cima em tudo do nosso dia a dia. Mas pensa comigo, se uma pessoa faz um contrato de X e recebe por fora X nesse contrato, tá? Tirando isso da arrecadação que iria para o governo, nós vamos ter um desvio muito maior. E esse processo vai facilitar o sistema de sonegação. E com o aumento da sonegação, claramente nós vamos ter uma diminuição na arrecadação. Diminuindo a arrecadação, nós temos menos dinheiro para investir no social. Ou seja, para o nosso governo continuar organizando o sistema como ele deve ser. Então esse é um problema também muito grande aí para as pessoas que são contra essa reforma. E aí, por último, dos contras, a precarização e a rotatividade de funcionários. Como assim? A precarização, porque vai entrar esse negócio que eu falei para você. Aceita ou tem outro no mercado de trabalho. Se você não quer essa minha proposta, eu vou terceirizar alguém. Se você não quer se manter aqui na minha empresa com as normas que eu estou estabelecendo para você ser um terceirizado aqui, meu amigo, passar bem porque eu vou contratar outra pessoa. E isso eu acho que é claro que pode acontecer. Então é uma arma muito forte também que as pessoas que são contra esse processo de terceirização do trabalho de meios e fins, exerce a sua defesa em cima desse ponto especificamente. Pois bem, eu expliquei para você o que é essa PL, como ela vai funcionar, mostrei os seus prós e os seus contras, falei sobre como é a terceirização até o momento de hoje, porque o Temer ainda não assinou essa lei, tá? E agora eu falei e volto a repetir, eu vou dar os meus 2 centavinhos aí de opiniões para vocês. Para mim, isso não passa de um retrocesso. As nossas leis trabalhistas foram conseguidas através de muita luta, suor e sangue
ao decorrer das décadas. Tá? Um outro problema muito forte, além da diminuição desse vínculo trabalhista que vai existir, é que a mão de obra de trabalho ela é monstruosamente maior do que a oferta de trabalho. Você consegue compreender isso? Isso vai fazer com que o seu salário caia cada vez mais e que você oferte a mesma mão de obra, a mão de trabalho aí, que você sempre ofertou por um valor muito menor. Eu ouvi alguns libertários falando o seguinte: mas se diminuir o valor do funcionário, vai diminuir o preço do produto. É ilusão, isso é utópico. O lucro para o patrão em cima do proletário sempre vai frisar monstruosamente o lucro dele. Se ele puder escravizar esse funcionário, ele vai escravizar para o lucro dele ser maior. Então, eu sinceramente acho essa ideia de que se o salário diminuir, o valor dos produtos vão diminuir, extremamente falha. Além disso, a mão de obra vai ficar muito rotativa. Se você não quer, meu amigo, tem quem quer. E outro ponto monstruoso, gente. Como é que nós vamos terceirizar os trabalhos fins? Como é que nós vamos terceirizar um médico dentro do hospital? Como é que nós vamos terceirizar um professor dentro da escola? Não existe cabimento em terceirizar os funcionários fins. Acho interessante passar aqui para vocês que somente 1/4, ou seja, 25% da população é terceirizada, tá? E volto a frisar, o salário desses terceirizados são em média no mínimo 24% menor. A terceirização desse trabalho é um retrocesso monstruoso que vai acontecer dentro das leis trabalhistas. E isso é reflexo claro de um momento libertário que está fortemente aí pulsante dentro das nossas ideologias políticas na atualidade do Brasil, aonde se frisa mais o lucro do que o bem-estar de uma sociedade. Não é à toa que a carne chega podre à sua casa, não é à toa que você toma suco estragado em vez de ter aí o suco de boa qualidade na tua mesa. Por quê? Porque eles frisam o lucro e não a qualidade, não o bem-estar da sociedade. E é isso que vai continuar acontecendo de uma forma muito maior ao passar dessas leis que estão sendo aprovadas aí a cada mês, a cada semana que esse governo atual mantém os seus ideais políticos em prática. Pois bem, acho que era isso. Espero que tenham pegado algo de produtivo no que eu trouxe hoje aqui para vocês até esse momento. Em caso de mudanças, farei um vídeo para informar os senhores e senhoras que estão assistindo o vídeo até esse momento. E é isso aí, valeu, um grande abraço, até a próxima, falou e tchau!